Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Hoje falarei um pouco sobre o número 7, um número tão cabalístico, tão ritualístico, tão comentado mundo afora. Desde as épocas lá antes de Cristo até depois de Cristo. Na questão religiosidade, o número 7 seria o número perfeito. Mas perfeito para quem? Perfeito de quê? Perfeito no ciclo de Deus, quando a questão aqui em pauta é o tempo. Na questão o tempo, o ciclo de Deus, o 7 entra na sua mais perfeição possível. Temos aqui a criação dos cosmos em Gênesis, no primeiro capítulo, que se dá toda a criação do céu e da terra no ciclo de 7. E no 6º dia ele concluiu, e no 7º ele descansou. Temos aqui a tradição judaica, as festas judaicas, chamada, uma delas, de Shabat. É uma celebração da comunidade judaica, onde no 7º dia eles descansam. E para aqueles que gostarem de pesquisar, buscar e conhecer mais, eu sugiro que vocês busquem sobre as festas judaicas, que tem toda uma correlação com o Torá, com o Antigo Testamento. O porquê? Porque, mediante as festas, eles vivenciam mais a experiência com Deus. Assim como nós na Umbanda, nós louvamos os orixás em alguns dias festivos do ano, a tradição judaica também celebra as ritualidades nesses ciclos de Deus em suas tradições, em forma de festas. Tem cordeiro, tem comidas típicas, é bem bonito de se conhecer a festa judaica. Já que estamos falando do número 7, então o judaísmo ele preza muito pelos ciclos divinos na sua perfeição do 7. Botando aqui o número 7, seria 4 mais 3, ou 3 mais 4, onde 4 representa a terra, a matéria, e o 3 representa a espiritualidade. O 4, simbolicamente, representa um quadrado. Que aí entramos em vários assuntos. Nos 4 elementos da vida, nos 4 pontos cardeais, e assim por diante. Temos as 4 estações do ano, e muito mais. E o 3, na sua representatividade de um triângulo, onde significa, para nós, espiritualidade e vida. Na doutrina hindu, egípcia e católica, temos aí a Santa Trindade, representada pelo número 3, ou pelo triângulo também. E na nossa Umbanda, poderíamos botar aqui nosso triângulo, na nossa representatividade, preto velho, caboclo e criança. Em sua base, em seu topo, preto velho. E acima de todos nós, deles, Jesus Cristo, o idealizador. Então temos aí o número 4 mais 3, onde os 3 encaixa certinho no espaço do 4, onde a representação do 3 está vindo de cima para baixo, ou seja, o espiritual comandando a matéria, o espiritual coordenando e vigiando e organizando toda a matéria terrena. Bom, existem muitas linhas de orixás, muitas, mas devido à nossa cultura e nosso fundamento em Umbanda, nós cultuamos geralmente 7 linhas de orixás, devido ao seu histórico todo dentro da ritualística Umbanda, trago pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Vamos abaixar um pouco.
mediante aos guias espirituais, que levam o número 7 em seu nome, ou na sua regência, ou na sua falange. Temos aí duas vertentes. A primeira vertente é que o número 7 em seu nome, na maioria, eles dominam as 7 linhas no seu ponto de atuação. Os 7 pontos de força, 7 linhas, as 7 regências dos orixás, geralmente, eles dominam em sua espiritualidade. Ou, se não, também vai muito da sua posição hierárquica dentro da sua falange espiritual. Onde temos aí Exu, tranca-rua das almas, Exu, 7 cruzilhadas, e alguns 7 que são chefes de falange. Para isso, cabe nós, vocês, todos, perguntarem à entidade que carrega o 7 por que do 7 no nome. Provavelmente, se ela tiver permissão, ela vai lhes responder. Temos aqui uma coligação bem interessante também. O que é? O arco-íris são 7 cores estudados dentro do arco-íris. E dentro do disco de Newton, é uma plataforma que Newton inventou para separar as cores. Quando ele é girado nas 7 cores do arco-íris, ele se junta às 7 cores e formam uma cor só, uma cor única, a cor branca. Então entendeu-se que a cor branca é a fusão de todas as cores dos arco-íris. E aí vamos associar as cores com nossos orixás. Se cada orixá é representado por uma cor, o somatório delas é branco. Também simbolizado a cor branco pelo nosso pai Oxalá. Então, guia o mentor, aquele que carrega o 7 em seu nome, carrega as 7 linhas na sua ancestralidade, ou domina elas. Bem interessante essa coligação. Como no mundo não existe coincidência, Deus não faz nada por coincidência, essa é uma analogia bem perfeita e bem dentro da perfeição perante a nossa Umbanda. Mas é claro, cabe de cada Umbanda, cada região da sua casa, a sua coligação com as cores dos orixás e a sua coligação com o número 7 nos seus guias espirituais. Um conto. Um espírito estava vagando no além, estava caminhando no além. E de repente ele se depara com 7 caminhos. Ele não sabia por onde ir, não sabia o que fazer. E aí aparece nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Falando, está perdido, meu filho. E ele não sabia para onde ir. E, como era um espírito de alta envergadura, Cristo ofereceu um caminho e um lugar para ir. Um lugar no qual ele foi convidado para ser missionário aqui na Terra. Um lugar onde ele poderia ajudar muitas almas terrenas sofredoras e portadoras de dores e mazelas humanas. Automaticamente, esse espírito assumiu essa missão junto a Cristo e veio para a Terra. E quando chegou aqui na Terra, ele decidiu, pela sua envergadura e sua humildade, botar-se no nome de Caboclo, por ele já ter vivenciado uma experiência com os caboclos aqui na Terra. E o seu nome e sua linha, ele nada mais, nada menos, deu-se que me chame de Caboclo, Caboclo das 7 cruzilhadas. Em homenagem também a essas 7 linhas no qual ele se deparou e não sabia por onde ir. E aí ele falou que para Caboclo não vai existir caminhos fechados. E daí para lá, vocês conhecem muito bem a história. Então, o número 7, em sua analogia desde lá da Gênesis, passando por toda a Terra,
o 4 mais 3 está tudo interligado no mundo espiritual. Deus, no seu número da perfeição, número 7, colocou não à toa para nós humanos trabalharmos em cima disso para que nós tenhamos uma melhor evolução espiritual, compreendendo um pouquinho mais sobre a representação do número 7. Eu poderia aqui falar, chutar dentro de um estudo analógico do Torá, da Gênesis, junto com os rabinos, e entre outros, colegas que adoram espiritualidade, que toda a Bíblia, do início de Gênesis ao final do Apocalipse, não se passa nada mais, nada menos que todos esses trajetos, toda aquela história em uma semana. Então, poderia falar que toda a Bíblia, Antigo e o Novo Testamento, se passou tudo em uma semana, mas se passaram em 7 dias no tempo de Deus e não no tempo nosso. Então, o número 7 veio como um número místico, magístico, simbólico, para ser desvencilhado aos poucos por nós, devido aos nossos graus de estudos e de perguntas para a espiritualidade com o tempo. O número 7 também representa a criação manifestando o Criador. Que nós possamos termos muita paz, muita sabedoria no que fazer nesse ciclo de 7 que começa na segunda e termina na outra semana. Que nós possamos ter consciência e fazer o bom uso desse tempo dado-nos por Deus para nós expandirmos as nossas consciências. E não faça um pouco caso quando uma entidade pede para acender uma vela de 7 dias, fazer um trabalho qualquer de 7 dias, aquele trabalho de acender vela, botar um copinho d'água. Por mais simples que seja, o número 7 é o início e o fechamento de um ciclo. É o início de uma semana e o começo de outra. 4 e o 3, de cima para baixo. Sempre o alto comandando a matéria. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.